parte de nós. Ser firme e lutar, faz parte de nós. Chorar e sorrir, está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Parte de nós. O amor não cansa e nem descansa. Essa é uma das frases de Nivaldo da Cruz, o primeiro filho e missionário da Aliança de Misericórdia. Ele acreditava que o amor era capaz de curar, salvar, libertar. Foi um jovem que deu sentido à sua vida e também à vida dos missionários do nosso movimento. Nivaldo viveu intensamente o chamado que Deus tinha para ele e morreu porque não desistiu de uma ovelha perdida, assim como ele mesmo se encontrava um dia. No programa Parte de Nós de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a vida deste homem que nasceu com um propósito, que foi capaz de dar a vida pelo outro, e não somente com palavras, mas, sobretudo, vivendo o Evangelho na prática. Antes, eu quero aproveitar e mandar um abraço especial para a Arlete, do Rio de Janeiro, para a Maria Isabel, de São Paulo, para o Vanderlei, de Londrina e para a Sheila, de Teresópolis, que enviaram mensagens para o nosso número de WhatsApp. Estamos orando por vocês e nós queremos pedir a cada um de vocês também. Mandem os seus contatos, mandem os seus pedidos de oração, pois queremos orar por cada um de vocês. Vamos ao nosso Parte de Nós de hoje. Nivaldo da Cruz, nome que adotou de consagração. Era um jovem que viveu na criminalidade, usava drogas e chegou a pertencer a uma quadrilha de roubo a bancos. Teve uma vida destruída e já não tinha esperanças. No entanto, Deus tinha algo maior para a sua vida e depois de um encontro com a misericórdia, ele foi transformado. Nivaldo está entre os primeiros irmãos que começaram a comunidade Aliança de Misericórdia junto aos fundadores. E na comunidade encontrou o lugar de se entregar a Deus. Tornou-se um exemplo de superação para outros homens que chegavam nas casas de acolhida do movimento. E por isso, o seu legado é importante até hoje. O Nivaldo ele foi um grande irmão. Acho que acima de tudo, um grande irmão. E acho que qualquer pessoa que conheceu o Nivaldo responderia a mesma coisa. Ele era uma presença muito forte. Mas para mim também, ao longo desses 23 anos de comunidade, acho que eu posso certificar que o Nivaldo ele é quase que um expoente da misericórdia. Eu creio que o Nivaldo ele é exatamente a prefiguração para que a Aliança de Misericórdia nasceu. Porque era um menino que vivia nas drogas, que vivia, né, dentro da realidade da criminalidade, analfabeto, ou seja, ele mesmo disse isso uma vez para o Padre Henrique, né, lugar nenhum me aceitaria como um consagrado, né, e a Aliança de Misericórdia foi o lugar onde ele pôde se consagrar. O Nivaldo, eu conheci ele em 1998, eu participava na comunidade missionária de Vila Régia e ele também participava, era um encontro de jovens que tinha todo o primeiro domingo do mês lá. E ali a gente conheceu. Né? E depois, com o passar do tempo, com vivência, todas essas coisas assim, eu conheci a história do Nivaldo. Né? É um homem negro, bonito, muito alegre, né? E era uma pessoa assim, que atraía muitas pessoas próximas dele, porque onde tem alegria a gente quer estar no meio. Né? E ali a gente foi conhecendo a história do Nivaldo, né? Uma história muito sofrida, de criminalidade, né? De droga, dessas coisas todas. Então ele partilhava a experiência que ele fez numa casa de acolhida, a experiência da conversão dele, então é uma pessoa que nos atraía muito. De um passado repleto de desafios, Nivaldo se tornou um modelo de redenção, deixando claro que uma mudança positiva é possível para todos, independentemente do passado de cada um. E o Nivaldo foi um grande irmão, né? Foi meu irmão primogênito.
A gente vivia muito junto no dia a dia, no trabalho, né? Eu lembro muito, assim, ele era uma pessoa muito caridosa. Acho que esse ímpeto meu de caridade eu devo um pouco a ele. Né? A gente saía às tardes no centro de São Paulo para buscar doação de pão. E a gente ia rezando o terço, voltando rezando o terço, né? E com sacos de pão nas costas, mas a gente chegava sem nada em casa, né? Ficava tudo pelo meio do caminho. Então eu via a caridade dele, ele não tinha medo de chegar em casa com as mãos vazias, né? O importante é que os irmãos estavam com as mãos cheias. Porque ele ia distribuindo nas calçadas as pessoas que a gente encontrava, né? Então, esse desprendimento, assim, né? Não ter preocupação com isso, né? Então isso para mim foi uma de extrema importância, acho que no começo, né, da aliança. Porque nós não tinha nada, né? Era natural da gente querer para nós, né? Humanamente dizendo. Mas ele não preocupava com isso, né? Para aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer Nivaldo, sempre prevalecia a ideia de que a verdadeira liberdade estava além das limitações físicas e que todos poderiam experimentá-la. Eu conheci o Nivaldo no início da comunidade, né? Que eu saí da rua e já fui direto para lá. Aí eu conheci como monitor da casa e ele foi me instruindo a caminhada lá, né? Quando eu conheci ele me falou da história dele. Foi logo na capela, né? Que tava tendo uma missa. Ele tava contando o testemunho dele pro pessoal lá. Eu tava nesse momento. E me ajudou muito porque ele usou droga também. Usei droga e aqui fui identificando, né? Eu só não roubei que nem ele fez, mas muita coisa ruim eu fiz também. E foi me ajudando. Me ajudou muito. O Nivaldo nasceu para ser líder, né? Que ele era líder de gangue no tempo, né, da vida perdida que ele vivia. E depois ele desejava muito ser padre. E com essa experiência do Nivaldo, o Padre Henrique na época morava em São Paulo, na Vila Régia, né, que acompanhava esse grupo de jovens. Ele partilhou muito com o Padre Henrique esse sonho dele, né? E ali foi um dos motivos de muita crise para o Padre Henrique, que conhecendo a história dele, talvez seria muito difícil encontrar um lugar para acolhê-lo, né? Foi aí tudo que, acho que através da experiência do Nivaldo, mexeu muito com o interior do Padre Henrique, que se questionou, falei, preciso abrir uma comunidade para que o Nivaldo realize a sua vocação. Tive vontade de ir embora, tava doido para ir usar droga de novo. Daí juntou ele e o Rogério Valadares e conversaram comigo. Não, vai embora não, fica aí, tá, que aqui você vai mudar de vida, isso aí não é pra você. Aí ele pegou e me arrastou pro canto sozinho, eu e ele ele começou a rezar pra mim. Eu senti o corpo pegar fogo, sabe? Um negócio diferente. Aí eu peguei e falei assim, eu Nivaldo, o que tá acontecendo, né? Meu corpo tá pegando fogo, tá? Ele é o Espírito Santo tá agindo em você. Isso é sinal para você não ir embora. Aí nesse momento eu já desisti de ir embora e comecei a seguir ele, fazer as coisas que ele queria, que ele mandava. Eu obedecia, né? Não era pedir, para mim não era eu pedir. Ele mandava, eu obedecia, como se fosse um soldado, né? Aí eu fazia tudo que ele pedia para mim fazer. Isso aí foi me fortalecendo cada vez mais e, graças a Deus, hoje eu tenho ele do meu lado nessas atividades que eu faço aqui. Então, a beleza da vida dos santos não é o seu heroísmo, né? Não são seus protagonismos de grandes inspirações de necessidade. É exatamente mostrar que eles são pecadores que conseguiram vencer as suas condições, pela graça de Deus. Então, isso a gente via com o Nivaldo. O Nivaldo estava sempre com uma cruz na mão, né? E aí, aquilo ali não era uma demonstração de superstição, uma demonstração de poder, uma demonstração de autoridade, não. Ele se chamava Nivaldo da Cruz, exatamente por isso. Ele carregava a cruz para que ele não se esquecesse nem um dia da sua fraqueza. Eu vi ele andando naquele terreno com a cruzinha dele na mão. Eu não era de fazer orações, rezar, terço, ir para a capela rezar. Eu ia para a capela por obrigação. Mas quando eu vi ele andando com aquela cruzinha dele, indo direto para a capela, eu fui só olhando, daí aquilo lá me tocou e me ajudou muito, porque daí ali eu comecei a frequentar a capela por vontade própria, a fazer a adoração que eu não queria fazer. Eu ia lá, sentava na capela e sempre orando, rezando o terço.
e tudo pelas mãos santas de Nivaldo. Um homem que se tornou exemplo vivo do carisma da Aliança de Misericórdia. Alguém que demonstrava com a própria vida que todos são chamados a experimentar o paraíso. Alguém que te ama e faz de tudo por você. Dá o mundo da vida pra te ver feliz. Este alguém é Jesus, está diante de você e diz: ô jovem, pare de sofrer. Somente quando estamos unidos a Cristo é que encontramos o verdadeiro sentido para a nossa vida. Sem Ele, nós não fazemos nada em plenitude. Por isso, aqui, na Aliança de Misericórdia, sabemos o valor da adoração eucarística e de bebermos da fonte para podermos viver nossa missão de vida, que é levar o amor e a misericórdia aos corações sem esperança. Você vai conhecer agora um pouco mais sobre a Fraternidade dos Adoradores, que em parte é responsável por manter o nosso movimento de pé, firme no propósito de servir a Cristo. Acompanhe. Localizada em São Roque, no interior do estado de São Paulo, a Fraternidade dos Adoradores da Divina Misericórdia integra a comunidade de vida do Movimento Aliança de Misericórdia e tem como objetivo fomentar a vida de oração, intercessão e adoração. A vivência da Fraternidade dos Adoradores dentro da comunidade Aliança de Misericórdia, né? Acho que é esse pequeno carisma dentro do grande carisma, né? Que é a Aliança de Misericórdia. Os adoradores é um chamado específico, né? Acho que é aquele que sente essa vida de estar mais no silêncio, estar mais na vida um pouco mais contemplativa, né? Não é que a comunidade tem uma vida de clausura, mas a gente vive um pouco mais essa vida contemplativa, né? Então, aqui dentro da nossa vivência, a gente tem a intercessão semanal, temos a formação de intercessores, né? A gente tem mensal, a gente tem a Passio Domini, que é meditar a paixão de Cristo, que ali já é intercessão, né? O caminho de reparação. A gente tem as 1000 Ave Maria de intercessão, né? E fora a nossa vivência de oração diária, né? Os missionários da Fraternidade dos Adoradores são como fermento e estímulo para que o movimento Aliança de Misericórdia permaneça vigilante na oração, sendo uma verdadeira casa e escola de oração para todos e um lugar de restauração espiritual. O Padre Henrique fala uma coisa muito bonita desde o início da comunidade, né? Que todas as fraternidades sejam adoradoras, né? Então, o ser adorador passa por todas as fraternidades, né? Então, tem algumas que têm adoração perpétuas, né? Mas nós aqui somos, em particular, convidados a viver isso com muito mais intensidade e com muito mais profundidade, né? Então, o nosso carisma em si, ele é chamado a vivência da adoração, né? Porque é onde brota do coração misericordioso de Jesus, né? Mas aqui, específico, é esse, como que eu posso dizer, como se fosse o caule, né, da vida da missão, né? Aqui é onde passa a intercessão por toda a missão. Heloísa é missionária da Aliança de Misericórdia e possui uma experiência muito forte de superação de relação com Jesus Eucarístico. Em 2018, eu fui morar lá com a Fraternidade de Formação. E em 2019, por causa da doença respiratória que eu tive, acabei fazendo transplante, né, e do pulmão, em 2019 os adoradores foram para lá. Aí eu fui me ligando mais dos adoradores, né? Fiquei com os adoradores. E com a minha doença, com a doença que eu estava, como eu não podia mais morar sozinha, em 2016, o médico me proibiu de morar sozinha. Eu morava lá no Mato Grosso, na cidade de Nobres. Muito bonita a minha cidade, eu gosto lá. E aí eu vim para cá consultar e o médico não deixou eu voltar. Falou que eu não poderia mais viver sozinha, que eu precisava estar mais perto aqui de São Paulo,
deles aqui e não podia voltar para casa. Então, desde 2016 que eu acompanho o Padre Isaac, né? Onde o Padre Isaac vai, eu vou atrás dele, né? Padre Isaac Madureira é o responsável pelo caminho formativo dos consagrados da fraternidade. Além deles, todos os irmãos de todos os elos que se sentem chamados a uma vida de oração, contemplação e adoração são convidados a uma intimidade com Jesus Eucarístico. Assim sendo, são chamados a serem adoradores da Divina Misericórdia. E a doença me aproximou muito de Jesus, muito. Eu senti uma falta muito grande de algo para segurar. E esse algo para segurar era Jesus. Então, ele é que me deu força. Na minha caminhada, eu cheguei eu vivi 1 ano e meio do aparelho de oxigênio, até eu conseguir o transplante. Nessa caminhada, Jesus foi falando comigo sobre adoração, adoração, adoração. E eu de cama, não aguentava ficar em pé por causa do oxigênio, né? E aí eu falei assim, Jesus falou assim, adoração, eu tenho que fazer adoração. Eu falei, mas adoração como, meu Deus? Eu não posso ir atrás de ninguém. Aí eu lembrei do WhatsApp, né? Que tinha um grupo que estava formando um WhatsApp, mas foi parado pela comunidade. Eu falei, não, vou ativar esse grupo então. Aí nós levantamos esse grupo, né? E hoje nós somos 600 adoradores. Levantamos esse grupo de adoração. E aí me aprofundei bem na adoração. E a adoração começa a fazer... É como se fosse um alimento. Você tem fome, você quer comer, quer beber, e a fonte é a adoração. É bonito porque enquanto a gente está aqui rezando, os nossos irmãos estão em tantos outros lugares, né? Eu morei em outras fraternidades, né? E pedi para vir para cá porque eu sinto esse desejo, né? Esse desejo de viver mais essa vida contemplativa, né? Eu sinto que esse é o meu carisma, esse é o meu chamado, né? Eu ficava pensando, gente, como é que eu vou fazer se eu viver lá fora? E de repente eu vou sair da comunidade. Eu vou me afastar de Jesus. Porque as coisas do mundo, né? As atividades do mundo, infelizmente, nos afastam, né? As pessoas que trabalham, têm horário, têm tudo, e muitas vezes não quer se sacrificar um passeio, uma festa, para poder ir ver Jesus, né? E é isso que acontece. Aí você tem os amigos que puxam você para cá, tem uns que chamam você para lá, e aí você vai acabar se afastando. Então, assim, eu espero permanecer a minha vida inteira dentro da comunidade Aliança de Misericórdia, na fraternidade dos adoradores. Na fraternidade, todos estão atentos aos gritos e dores do mundo, como sinal da ação salvífica de Deus através de diferentes formas de atuação e evangelização. Um verdadeiro combustível para toda a ação evangelizadora do movimento Aliança de Misericórdia e da Igreja como um todo. A gente está vivendo uma experiência muito bonita, né, que começou em 2021, o Caminho dos Sentinelas. O que é os Sentinelas? É onde a gente vai formando adoradores, né? Então, formar um adorador não é só para a Aliança de Misericórdia, mas formar adoradores para a Igreja, para o mundo. Então, nós temos, hoje, no Caminho do Sentinela, temos missionários de outras comunidades, nós temos de determinados apostolados dentro da igreja que fazem esse caminho, porque sente esse caminho de adorador, porque todo adorador é intercessor, né? Então a gente é chamado a viver isso, né? E dentro desse carisma do Sentinela, a gente tem 3 consagrações, né? Primeiro, aos amigos do coração eucarístico de Jesus, né? A gente fez a primeira consagração ano passado. Aí, esse ano, a gente vai fazer a segunda, que é a reparação. E depois tem a terceira, que é as vítimas do coração eucarístico de Jesus, né? Então, qual o sentido da gente formar esses adoradores? É o sentido de que eles possam adorar mais Jesus e interceder mais pela humanidade. É uma vida nova, né? Uma vida diferente. É uma vida mais com Deus, uma vida mais consagrada ao Senhor. É difícil, né? Eu não posso pensar nisso, não. Isso aí é outra realidade. Não faz parte da minha pensar nisso. Eu acho que tem que viver agora, né? Hoje. O hoje é importante. Hoje eu vou orar. Hoje eu vou ajudar o irmão.
Hoje eu vou para a missa, hoje eu vou fazer, hoje. Amanhã eu vou repetir a mesma coisa, hoje eu vou fazer isso, porque hoje é o dia do Senhor. Amanhã eu já não sei mais. Seja você também um agente transformador nesse mundo. Creia que Jesus é capaz de mudar a sua história e dar sentido para a sua vida. Não desista de lutar pela santidade, pois Deus não desiste de nenhum de nós. Você ainda não é inscrito no nosso canal? Faça isso agora mesmo. Ative as notificações. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Que Deus abençoe você e a sua família em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.